Olá, bem-vindos ao Apoio Moral e a aulinha de hoje é de Biologia, mais especificamente meiose e suas fases. Solta a vinheta! É o seguinte, começando pela definição de meiose, nós temos um processo de divisão que forma os gametas humanos num processo gerador de 4 células filhas. Ou seja, partindo de uma célula inicial, a meiose faz com que dessas células surjam duas e dessas duas células surjam 4 células, tá certo? Esse é o processo da meiose, diferentemente da mitose, que geralmente para aqui, ó. Entendeu? É um processo que começa primeiramente num sistema equacional e depois ele vai para um processo de divisão normal, tá certo? Nós temos aqui 4 fases da meiose 1, que são classificadas como meiose 1 e meiose 2, tá? E a primeira fase delas é a prófase 1, que nem na mitose. A questão é que a prófase 1 ela é dividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno e diplóteno, tá certo? E, além dele, a diacinese, nós vamos falar de cada um deles. Vamos lá, primeiramente, na intérfase, que antecede a meiose, nós temos um cromossomo, ou 2 cromossomos, que vão simplesmente se duplicar, tá certo? Temos um cromossomo que se duplica durante a intérfase. Na primeira fase da prófase, o leptóteno, nós temos o início da condensação dos cromossomos, ou seja, os cromossomos duplicados vão começar a se condensar, fazendo esse processo aqui. É também na fase do leptóteno que nós temos a formação de cromômeros. Cromômeros são quando os filamentos cromossômicos têm várias dessas bolinhas que indicam o mais alto grau de condensação da estrutura cromossômica. Ou seja, essas bolinhas aqui são o mais condensado possível do cromossomo. E nós também temos as coesinas unindo as cromátides, porque quando nós temos 2 cromátides que se unem, as coesinas são responsáveis por mantê-las juntas até o final da meiose. Tá certo? Depois do leptóteno, nós temos o zigóteno. O zigóteno é a fase de emparelhamento cromossômico, ou seja, os cromossomos vão ficar lado a lado. Os cromossomos condensados, eles vão simplesmente ficar lado a lado, certo? Se juntar. O zigóteno é a fase de emparelhamento cromossômico e os cromossomos se unem pelo complexo sinaptonêmico. Lembra desse nome? O complexo sinaptonêmico é responsável pela união dos cromossomos condensados. Então, assim, se unem, tá certo? A fase de paquíteno é a formação das bivalentes ou tétrades. O que é isso? Bivalente é a mesma coisa de tétrade, porque representa os mesmos elementos. Mas a bivalente consiste em 2 cromossomos homólogos unidos e num total de 4 cromátides, entendeu? Então, nós temos aqui 2 cromossomos homólogos, denominados bivalentes, e nós temos 4 cromátides compondo esses cromossomos. E depois nós temos, no paquíteno, nós temos o crossing over. O que é o crossing over? Também chamado de permutação, é o processo de, entre aspas, uma troca de DNA em informação genética, que permite a variabilidade genética, que garante a melhor sobrevivência dos seres vivos, entre outros. É literalmente quando os cromossomos que estão assim, fazem assim. Eles acabam fazendo crossing over, que é trocando, por exemplo, partes do cromossomo A e o cromossomo B. Eles trocam algumas partes até formar uma estrutura bem mesclada, tá certo? Na diacinese, nós temos a formação, na verdade, no diplóteno, é a formação dos quiasmas. O que são quiasmas? Quiasmas é o ponto de união entre os cromossomos. São os pontos em que eles ficam juntinhos. Deixa eu mostrar a imagem. Nessa imagem é possível ver os quiasmas, que são pontos de união entre os 2 cromossomos no crossing over. Aqui e aqui, tá certo? Os quiasmas formam esses elementos. Tá vendo que tem uma ponta do verde aqui no rosa e uma ponta do rosa no verde? Pronto. É literalmente esses os quiasmas, só que eles estão unindo os 2 cromossomos, tá certo? Além dos quiasmas, nós também temos o processo de união, que é por meio dos próprios quiasmas, que vai manter os cromossomos homólogos unidos até a anáfase 1, que é o processo de separação. E a diacinese, ela ocorre com a terminalização dos quiasmas. O que acontece? Os cromossomos, eles ficam unidos somente pelos quiasmas na ponta. Ou seja, os cromossomos que estavam unidos dessa maneira aqui, tá vendo? Bem mesclados. Eles ficam unidos só pelas pontas. Aqui é um quiasma e aqui é outro quiasma. Então, na diacinese, os quiasmas que estão em qualquer outra parte do cromossomo descem aqui para as pontas. Lembrando que quiasma é o ponto de união entre os cromossomos. Então, eles ficam unidos só por esse pedacinho aqui de nada, certo? A maior diferença entre a meiose 1 e a mitose é sobre as fases da prófase, tá certo? Porém, as outras fases, tanto da meiose 1 como da meiose 2, são bem similares à mitose 1.
Na metáfase da mitose, que é aquela que faz uma célula virar duas, e aí acabou, nós temos os microtúbulos se ligando a cada cromátide. Ou seja, aqui nós temos um centrosomo, aqui nós temos outro centrosomo, e aqui nós temos nossos cromossomos. Tá certo? Os microtúbulos vão se alinhar somente à cromátide, ou seja, somente a um pedaço do cromossomo. Vão se alinhando somente a um pedaço do cromossomo. Um lado especificamente. Já na metáfase da meiose, nós teremos os centrosomos se alinhando ao cromossomo todo. Se alinhando ao cromossomo todo. E aí, nós teremos cromossomos sendo separados. Entendeu? Essa aqui é a metáfase da meiose 1, em que nós temos cromossomos sendo separados. E essa aqui é a metáfase da mitose, em que nós temos só metade do cromossomo sendo separado. Lembrando que a separação só ocorre na anáfase e a metáfase é a união entre o microtúbulo e o cromossomo. Aqui na anáfase nós temos a separação em si. Literalmente, um pedaço do cromossomo vai soltar do outro. Um pedaço do cromossomo vai soltar do outro. Tá! Essa é a anáfase da mitose. Já na anáfase da meiose, um cromossomo vai se separar do outro. Entendeu? Então, a anáfase da mitose é a separação das cromátides e a anáfase da meiose é a separação do cromossomo inteiro. Já a telófase, ela é similar a tanto a mitose quanto a meiose. Vamos lá. A telófase, ela é a reconstituição de todas as estruturas que foram destruídas ao longo da divisão celular, tá certo? A telófase, ela é a reconstituição. Tanto na mitose quanto na prófase, nós temos um rompimento do envelope nuclear, ou seja, nós temos aqui o envelope nuclear e aqui nós temos os cromossomos, tá certo? Tanto na mitose como na meiose a gente vai ter um rompimento desse envelope nuclear e aí os cromossomos vão ficar soltos para ocorrer o processo de divisão, tá certo? Tanto na mitose quanto na meiose. Essa é a principal semelhança entre as duas. Até na telófase, ambas as estruturas se regeneram, as estruturas que foram destruídas na prófase. Sobre a meiose 2, nós temos praticamente as mesmas fases da mitose. Por isso disse que a meiose 2 é praticamente igual à mitose. Na prófase da meiose 2, nós temos a condensação dos novos cromossomos. Que é o seguinte, vou ilustrar para vocês. Na meiose 1, essa célula passa a ser essas duas células. Tá certo? Essa é a meiose 1. A meiose 2 vai fazer com que essas duas células se tornem 4. Ou seja, essa célula originou mais duas e essa outra célula originou essas duas. Esse primeiro processo é denominado meiose 1, tá certo? Esse segundo processo é denominado meiose 2. A meiose 1, meiose 2, tá certo? Temos também alguns tipos de meiose, que são a meiose gamética, formação de gametas, meiose zigótica, que ocorre após a formação do zigoto e consiste principalmente na formação das estruturas do embrião, e a meiose espórica, que transforma células diploides, com 43 cromossomos, em células haploides, com 26. Tá errado, peraí. 26 e 43. Pronto. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Compartilhe com aquele seu coleguinha que tá desesperado pra prova de amanhã. Não se esqueça de dar uma lida no seu material escolar. E se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!